Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a missa votiva do Anjo do Brasil. Hoje, por ser dia 7 de setembro, e socialmente nós lembramos a independência do Brasil. Então, nós queremos hoje, de uma maneira particular, pedir a Deus a sua proteção, o seu cuidado, o seu livramento. É uma realidade que faz parte da piedade cristã, não apenas da piedade cristã, é uma realidade que faz parte da fé cristã, de que Deus concede anjos para que eles nos guardem, nos protejam, nos iluminem, para que eles nos ajudem a atingir a finalidade, a vocação para a qual nós somos criados. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, vocês vão encontrar centenas de passagens que apresentam esta realidade. E a lógica aqui não está na necessidade de dizer: mas padre, mas Deus precisa dos anjos para nos proteger? A pergunta assim feita está errada. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de mim também para que pregue o Evangelho para vocês e os conduza ao céu. Mas Deus misericordiosamente quer precisar e por abundância de amor nos concede os seus anjos. Essa pergunta ela é tão inadequada, mas tão inadequada, que nós iremos encontrar o próprio Deus na sua humanidade, Jesus Cristo encarnado. Vocês vão encontrar no Evangelho de São Lucas, Jesus Cristo sendo consolado por um anjo depois da agonia. Então quer dizer, depois da tentação no deserto. Quer dizer, Jesus não precisava de anjo, e o Pai poderia consolar o seu Filho, e o consolou por meio do anjo a ele enviado. Então vocês vão encontrar muitas passagens. O anjo na vida de São Pedro, que o libertou da prisão, os anjos entre os primeiros cristãos lá presentes nos Atos dos Apóstolos. Então várias passagens que falam, que atestam esta realidade. Mas não apenas do anjo que me guarda a mim, pessoalmente, mas o anjo que guarda, por exemplo, uma nação, o anjo de Israel. Nós vemos isso na Sagrada Escritura. No nosso conhecimento fora da Sagrada Escritura, imagine que Portugal tem uma festa litúrgica para o seu anjo, o anjo de Portugal. Tantos santos que falaram de instituições guardadas por anjos. Por exemplo, São João Maria Vianney, antes de entrar na sua paróquia, ele saudou o anjo daquela paróquia. Então as paróquias, elas também têm anjos protetores. Isso deve também nos inspirar a rezar, tanto pedir ao anjo aqui da nossa paróquia para que nos auxilie nos nossos combates, como pedir a ele por pessoas, por paroquianos nossos, por quem queremos interceder. Então essa realidade, por quê? Porque nós vivemos num combate espiritual. Nós às vezes não compreendemos, temos um pouco de dificuldade de compreender a realidade dos anjos, porque nós nos esquecemos deste combate espiritual que constantemente está acontecendo. Primeiro porque às vezes temos uma impressão, não sei fundada em quê, de que todos nós, assim, vamos para o céu. Está todo mundo salvo, a gente vai só se esforçar um pouquinho, só para não ficar feio de entrar no céu sem fazer nada, né? Então a gente se esforça um pouquinho e vai todo mundo para o céu. Essa é a nossa esperança.
Este é o querer de Deus. Mas isto não é uma realidade simplesmente já acontecida. Nós precisamos colaborar com a graça de Deus em nós, nós precisamos nos esforçar para que nós não percamos esta graça concedida por Deus a nós. Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 34, Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Nosso Senhor diz uma palavra forte que não deve nos amedrontar, mas nos deve fazer esperar na misericórdia de Deus, e sabemos que esperar na misericórdia de Deus não é uma atitude passiva de quem cruza os braços e simplesmente espera, mas de quem, confiando na misericórdia de Deus, faz tudo o que está ao seu alcance para corresponder com a vontade de Deus na própria vida. Então nosso Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por aí entram. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por aí entram. Então esta realidade de que a vida do homem aqui na terra é uma batalha. Nós temos sempre a nossa alma em perigo, a nossa salvação em perigo. E nós precisamos fazer uso de tudo aquilo que Deus nos concede para que nós atinjamos o nosso fim. E, de um modo particular, hoje, pedimos a Deus que esta nação, a nação brasileira, atinja a sua vocação. Que o mal não prevaleça nas suas leis, nas suas instituições, nos homens que as governam. Então nós rezamos hoje, de uma maneira toda particular, por essas realidades que atingem a todo o nosso país. Pois bem, em São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, São Pedro também, ele mostra essa realidade de combate espiritual muito presente. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, resisti-lhes firmes na fé. Então não é uma realidade distante, isto é, nós vivemos num combate espiritual, e São Pedro diz que o diabo está nos rodeando como um leão, procurando a primeira oportunidade. Isto é, ele tem sede das nossas almas, ele quer nos fazer participantes do seu destino eterno, da sua perdição eterna. São Paulo, então, ele diz na primeira carta, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14: não são os anjos espíritos ao serviço de Deus, que Deus confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Hebreus, capítulo 1, versículo 14. São Paulo diz: os anjos são espíritos a quem Deus confiou a missão de levar no caminho certo aqueles que devem herdar a salvação. Então é verdade, se alcançar a salvação é passar pela porta estreita, porque não é fácil vencer o nosso egoísmo, as nossas más inclinações, não é fácil vencer o diabo que está constantemente querendo nos fazer ceder às tentações e negar a vontade de Deus na nossa vida. Então Deus nos concede os seus anjos para que eles nos iluminem, nos protejam e nos guardem, para que nós alcancemos a salvação da qual somos herdeiros. Somos herdeiros desta salvação, mas que precisamos então colaborar com a graça de Deus para que não a percamos. Pois bem, então celebrar, meus santos, o anjo do Brasil é recordar também essa realidade angélica e espiritual. A gente às vezes acha que só existe isso que nós podemos ver e tocar, mas existe toda uma outra realidade. Nós estamos aqui nesta Santa Missa
Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, não é para atemorizar, nem aterrorizar ninguém, mas existe aqui uma batalha espiritual, isto é, de tentação, de endurecimento do coração, de tentação para que eu disperso, eu não me ponha de verdade na presença de Deus. Meus irmãos, uma missa apenas seria suficiente para nos santificar. Uma comunhão apenas seria suficiente para nos levar ao sétimo céu, à sétima morada. Uma comunhão apenas. Receber Jesus uma única vez já poderia ser o suficiente para nos sustentar durante toda a vida. Então aqui vocês podem imaginar a batalha espiritual de um lado, para que comunguemos mal, para que não nos abramos à graça de Deus, para que não participemos com devoção da Santa Missa, e ao mesmo tempo a batalha espiritual do nosso anjo, para que nós façamos uso, tomemos posse de tudo aquilo que Deus quer nos conceder todos os dias da nossa vida. É essa batalha espiritual. Então aprendamos essa amizade com o nosso anjo, de conversar com ele. Se vocês, algumas biografias, algumas vidas de santos nos mostram que eles eram amigos mesmo, conversavam com os seus anjos da guarda, como nós podemos conversar uns com os outros. Quando São João Maria Vianney, quando o cura d'Ars, ao entrar em Ars, ele saudou o anjo daquela paróquia, não foi algo pro forma, ele estava falando com o anjo daquela paróquia. Quando o Padre Pio, outro santo, em que a presença angélica sempre foi tão forte, em que os anjos da guarda das pessoas vinham acordá-lo para que ele rezasse por aquelas pessoas. Então aqui nós vemos duas realidades. Primeiro, o empenho dos anjos da guarda das pessoas, que estavam ali empenhadas para que elas se salvassem. Ao mesmo tempo, a sensibilidade espiritual daquele santo sacerdote que se deixava levantar, que tinha essa sensibilidade de perceber os toques sutis da graça de Deus por meio do seu anjo, do anjo daquelas pessoas. Então, meus irmãos, deve aqui, essa celebração, este dia, deve ser ocasião para que nós abramos os nossos olhos de uma maneira mais profunda para esta realidade da qual às vezes não fazemos caso. Achamos que a oração do Santo Anjo é oração de criança, né? A gente reza, vamos lá, repita, Santo Anjo do Senhor, pronto. A gente acha, não vocês repetirem não. A gente acha que é oração de criança, que a gente ensina às crianças, mas deveria ser se não aquela oração que é belíssima, que resume com tanta perfeição, de uma maneira tão sucinta a missão do anjo, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. É a finalidade, a missão do anjo, me guardar, me reger, me guiar, me iluminar, me proteger, me inspirar, iluminar, me inspirar afetos e pensamentos segundo Deus. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26, nós encontramos essa realidade aqui, diz aqui, um anjo do Senhor veio a Filipe e lhe disse, levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ali quando ele se encontra com o etíope e vai batizá-lo. A gente pensa necessariamente aqui, e não há nenhum problema de ser, que o anjo veio literalmente, fisicamente, isto é, tomou forma física e lhe apareceu. É possível, mas não diz isso claramente.
pode ter vindo no seu coração, aquela inspiração, o anjo que o inspira interiormente e lhe diz: levanta-te, sai daqui e vai para ali, vai para aquele lugar. Então, ele que é aconselhado interiormente pelo seu anjo. E quantas vezes, meus santos, isso acontece conosco? Uma inspiração, um conselho que nós desejamos, de uma hora para outra, desejamos dar a uma pessoa. E nós atribuímos o quê? Sei lá, a sorte, a inspiração no sentido comum e profano da palavra. Uma inspiração, quando às vezes é o quê? É um conselho espiritual do nosso anjo. Você que ouve um convite, por exemplo, na Santa Missa, o padre que faz um convite: vamos fazer a quaresma de São Miguel. E você percebe no seu íntimo aquela vontade. E aquela vontade que não provém de você, porque você sabe que não sentiria muita vontade de acordar cedo para vir para a missa. Mas você sente aquela vontade, aquela inspiração, aquele desejo de dizer sim àquela proposta. São os santos desejos inspirados no nosso coração. Infelizmente, o contrário também acontece. O diabo, ele deseja suscitar no nosso coração desejos desregrados, desejos contra a vontade de Deus. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 3, diz aqui, a respeito de Cornélio: este homem viu claramente numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. O anjo que recolhe aquilo de bom que fazemos e apresenta a Deus. Isso nós iremos encontrar de uma maneira muito mais clara no livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículo 3, que diz: adiantou-se um outro anjo e pôs-se junto do altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro. Isso é, juntamente com as orações dos santos, dos batizados, ele recebeu muitos perfumes para tornar aquelas orações agradáveis a Deus. Então, ora, o livro do Apocalipse nos ensina o quê? A apresentar as nossas orações juntamente com os nossos anjos, pelas mãos dos nossos anjos, pela intercessão dos nossos anjos. E nós muitas vezes temos uma atitude meio protestante. Entendo aqui o que eu quero dizer por protestante. Isto é, eu quero rezar diretamente a Deus. Eu faço. Eu rezo. Eu digo diretamente a Deus e Deus me escuta. É verdade, meu santo. Deus escuta você, mas seja humilde. Ele não lhe deu um anjo à toa. Ele não nos cumulou com tantos intercessores em vão. Então seja humilde e apresente as suas orações por meio do seu anjo. Reze pela sua paróquia por meio do anjo daquela paróquia. Reze pelo seu sacerdote pedindo a intercessão do anjo daquele sacerdote. Reze pelos seus pais por meio da intercessão dos anjos dos seus pais. Eles querem mais do que você e sabem rezar mais do que você pela salvação deles. Rezemos pelo nosso país, pedindo a intercessão do anjo do nosso país. Nós estamos, meus santos, num período tão crítico da nossa nação. Então, não nos deixemos cair no desespero, nem na falta de esperança, mas recorramos hoje, de uma maneira toda especial, ao anjo do nosso país, pedindo para que nós sejamos
nós, nação brasileira, sejamos guiados, iluminados, regidos e protegidos por Deus e pelos Espíritos de Deus, para que saibamos fazer as escolhas segundo Deus. As eleições se aproximam e, de alguma maneira, o futuro da nossa nação está muito ligado a isso. Então rezemos, peçamos a intercessão do anjo do Brasil, peçamos a intercessão dos nossos santos anjos da guarda, para que nós façamos escolhas segundo Deus, iluminadas por Deus, e não pelas nossas paixões, pelos nossos interesses, ou por alguma ajuda que possamos alcançar. Não, que sejamos iluminados, regidos, guiados e protegidos por Deus e pelos seus anjos, para que façamos escolhas que agradem a nosso Senhor. Peçamos, enfim, a Nossa Senhora, celebrar, rezar pela nossa nação, de alguma maneira saber que nós temos uma padroeira. Nós temos Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. Então peçamos a Nossa Senhora também a proteção para a nossa nação. Rezemos, aprendamos, meus santos, a rezar como católicos. Deus nos deu, Deus fundou, nos deixou esta igreja. E há 2000 anos Ele nos ensina o caminho correto de rezar. Nos deu as armas para que nós combatamos o bom combate. Então usemos de todas essas armas, de todas essas graças que a igreja nos ensina, que há 2000 anos nos tem ensinado, para que nós rezemos segundo o coração de Deus, hoje, de uma maneira especial, pela nossa nação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.